Bom dia. Gente, que alegria, que privilégio sempre poder retornar. Essa casa que é minha. E toda vez que eu venho aqui, eu sempre tenho a mente inundada de memórias, de recordações, de tantas histórias que foram vividas aqui neste lugar, de marcos da minha vida que aconteceram nesse lugar, né? Como a Luciana falou, eu cresci aqui nessa igreja, vim para cá criança, fui batizada aqui nesse batistério aos 10 anos de idade. Foi aqui que eu participei das minhas primeiras ações missionárias, foi aqui que eu tive o desenvolvimento da minha liderança, foi aqui que o Senhor me chamou. E foi daqui que o Senhor me enviou, né, para onde eu estou hoje, exercendo o ministério que eu exerço hoje. Hoje eu sou membro da Primeira Igreja Batista de Madureira. E como é bom a gente poder voltar, se sentir tão querido, amado, lembrar de tantas histórias, olhar para cada rostinho e ver e lembrar das histórias que a gente vivenciou juntos, porque cada um dos irmãos fazem parte da minha vida, da minha caminhada, da minha trajetória. Tantos irmãos aqui seguraram as cordas comigo, oraram comigo, intercederam pela minha vida, continuam orando, continuam intercedendo pela minha vida. Eu sou grata ao Senhor pela vida dos irmãos, pela vida desta igreja. E como é importante a gente entender, né, que a gente precisa ser obediente. Que palavra que vocês escolheram para esse ano de 2024? Obediência. A obediência, ela permeia todas as áreas da nossa vida. Ela permeia as nossas relações dentro de casa. Antes de eu dar prosseguimento, né, o irmão Antônio já falou, a Lu também, mas eu vim acompanhada dos meus pais, meu pai Kleber, Marinete, que os irmãos já conhecem, minha tia Deise também. E eles estão aqui me acompanhando nesta manhã. A obediência, ela permeia todas as áreas da nossa vida. Nas nossas relações em casa, nas nossas relações na escola, nas nossas relações no trabalho. Tudo isso depende e precisa da obediência ali em algum grau, né, sempre se mostrando presente. E não é diferente na nossa vida, no nosso relacionamento com o Senhor. A obediência, ela é um dos pilares do nosso relacionamento com o Senhor. E quando a gente fala de obediência, a gente pode abordar a respeito de vários personagens que estão na Bíblia, para que a gente aprenda com a vida deles, né? Esse próprio texto, que é o texto... Obrigada. Que é o texto da divisa oficial desse tema, obedecer é o melhor que sacrificar, né? Traz para a gente um personagem que escolheu não obedecer ao Senhor. E o alerta que essa atitude dele fez e traz para a nossa vida. Mas, hoje de manhã, eu queria compartilhar com vocês uma história de um personagem que já é conhecido de nós. Está lá no livro de Gênesis, no capítulo 12. E eu queria falar com vocês sobre Abraão. Abraão é um exemplo de obediência. Abraão, ele nos ensina, né, princípios para que a gente possa viver em obediência. E esse texto é o texto do chamado de Abraão, é o texto quando Deus se revelou para ele, chamou Abraão e deu uma promessa para a vida de Abraão. E a gente vai ver quais foram as atitudes e quais são as promessas que estão envolvidas com relação à obediência a partir dessa história aqui. Eu queria convidar você a ficar de pé, para que a gente faça a leitura dos versículos 1 ao 8. Eu vou ler o versículo 1, vocês leem o versículo 2, e assim a gente vai até o 8. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e eu abençoarei
Abençoarei os que o amaldiçoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os seus bens que haviam acumulado e os seus servos, comprados em Arã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. O Senhor apareceu a Abrão e disse: à sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Pai, aqui está a Tua palavra, que foi lida por nós. Fala aos nossos corações, ainda além do que o Senhor já tem falado desde o início desse culto, Pai. Que nós possamos sair daqui impactados pela Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Gente, a obediência, ela requer de nós algumas coisas. A obediência, ela não acontece pura e simplesmente porque nós, enquanto seres humanos, contaminados pelo pecado, a gente tem uma tendência natural a fazer o contrário à obediência. A gente tem uma natureza que nos leva à desobediência. Ela sempre nos conduz na direção oposta à obediência. Mas nós somos chamados o tempo todo a sermos obedientes, a vivermos uma vida em obediência ao Senhor. E a gente pode entender como um dos princípios que a obediência requer é atitude. Esse é o primeiro princípio que eu queria trabalhar com vocês nessa manhã. A obediência, ela requer de nós uma atitude. No versículo 1 desse texto que a gente acabou de ler, Abrão, que ainda não era Abraão, ele é chamado pelo Senhor para sair do lugar de onde ele estava, sair da sua terra, sair da sua parentela e seguir para a direção que ele ainda não sabia qual era. Ele deveria seguir na direção que o Senhor estava apontando, na direção que o Senhor iria apontar, e ele fez isso. Abraão foi chamado para sair, chamado para tomar uma atitude, chamado para se movimentar, e ele obedeceu. A obediência sempre vai requerer de nós uma atitude. Pode ser que, no seu caso, você não tenha que sair, você precise permanecer. Pode ser que, no seu caso, você precise se movimentar. Pode ser que, no seu caso, você precise falar. Ou pode ser que, no seu caso, você precise calar. Mas sempre, quando a gente fala de atitude, isso vai requerer de nós, de obediência, isso vai requerer de nós alguma atitude que a gente precisa tomar. E quem nos orienta essa atitude? É o Senhor. Nós precisamos obedecer ao Senhor. Quem fez esse chamado aqui não foi qualquer pessoa, não foi qualquer pessoa que virou para Abraão e falou: olha, dizem que naquela direção ali tem uma terra boa e você pode ir na direção dessa terra que talvez dê certo para você. E às vezes isso acontece na nossa vida. Mas Abraão ouviu a voz do Senhor. E a partir daquilo que o Senhor falou com ele, precisava que uma atitude fosse tomada. Quantas vezes o Senhor requer de nós obediência através de uma atitude que a gente precisa tomar e a gente acaba deixando a desejar.
desobedecendo ao Senhor. Quantas vezes o Senhor fala, permanece onde você está, e você, ansioso, sem conseguir enxergar qual é o propósito do Senhor naquilo, você resolve sair. Ou o contrário. Quantas vezes o Senhor fala para você, o seu tempo nesse lugar já acabou. E às vezes a gente fica insistindo, a gente entra num ciclo de sofrimento, porque a gente já não deveria estar mais naquele lugar. O Senhor já disse que não era mais para permanecer naquele lugar. E a gente fica insistindo, insistindo, insistindo. Obedecer é o melhor que sacrificar. Então, queridos, se o Senhor deseja que você tome uma atitude nesta manhã, obedeça à voz do Senhor. Seja um filho obediente que obedece à voz do Senhor. Muitas vezes a gente retarda a obediência, né? Retarda a obediência. Quando a gente é filho pequeno, muitas vezes a gente faz isso. Os pais aqui podem atestar bem, né? Quantas e quantas vezes o pai precisa ou a mãe precisa repetir para que o filho faça alguma coisa. Fulano, vai pegar não sei o quê. Já foi, fulano? Estou indo, está no mesmo lugar, parado. Fulano, já pegou? Estou indo. Fulano, já vou. 562 vezes até o fulano resolver se mexer e obedecer. Mas a obediência, ela precisa ser imediata, gente. A gente precisa aprender a obedecer ao Senhor de forma imediata. Assim como os pais têm experiência e sabem o que é melhor para os seus filhos, o Senhor também sabe o que é melhor para cada um de nós. E aquilo que Ele nos aponta é o melhor caminho. Então, a atitude que o Senhor está requerendo de você nesta manhã, você precisa tomar. Se você tiver que sair, saia. Se você tiver que ficar, permaneça. Se você tiver que falar, fale. Se você tiver que calar, cale. Mas obedeça à voz do Senhor. Em segundo lugar, outro princípio que a gente tem através da obediência é que a obediência, ela nos proporciona frutos. Lá no versículo 2, nós vemos o que o Senhor falou para Abraão, além do seu chamado. Ele diz, deu a ele uma promessa: farei de você um grande povo e o abençoarei. Abrão significa pai exaltado. O nome Abrão significa pai exaltado. Mas, até esse momento, Abrão não tinha filhos. E quando o Senhor o chamou, Ele disse, olha, sai de onde você está, toma uma atitude, vai para onde eu estou te apontando, e algo extraordinário vai acontecer na sua vida. O seu nome vai, de fato, fazer sentido agora. Você vai se tornar um pai exaltado. Você vai gerar descendentes, você vai ter filhos. E não somente vai ter filhos, como eu farei de você um grande povo. A obediência traz para nós frutos. Abraão, lá na frente, Deus muda o nome de Abrão para Abraão. E Abraão se tornou, sim, pai de uma grande nação. Nós vemos hoje ainda que, verdadeiramente, através da vida deste homem, deste Abrão aqui, que ouviu a voz do Senhor, todas as famílias da terra são abençoadas. Através de um ato de obediência que ele fez lá no passado. Então, os frutos, eles podem ser visíveis, mas eles também podem ser num prazo muito maior. Frutos que talvez a gente não consiga enxergar com os nossos olhos, mas que gerações futuras poderão ver. Quando a gente está num lugar aqui como esse, né, e cada vez que eu venho aqui, eu fico admirada e impressionada como está bonito o templo, como coisas aconteceram, e pensar lá atrás, quando eu era
criança aqui nessa igreja, né, todo o processo de como eram os bancos, como era o piso, como era essa parte aqui lateral, né? E todas as mudanças que foram acontecendo e quantas pessoas investiram, trabalharam, se dedicaram para cada uma das mudanças que aconteceram ao longo desse tempo acontecerem. Muitas pessoas lá atrás não tiveram o privilégio que eu estou tendo hoje de ver essa mudança de maneira mais completa. Mas elas foram obedientes e serviram ao Senhor e se dedicaram ao Senhor. Plantaram, porque sabia que os frutos viriam. E alguns frutos eles tiveram a oportunidade, o privilégio de ver, outros não. Mas outras gerações estão tendo o privilégio de ver. Porque assim, a gente é obediente, o Senhor nos proporciona, nos faz gerar frutos, e esses frutos podem ser visíveis para a gente, mas principalmente serão visíveis para outras gerações. Então, a obediência, ela nos proporciona frutos, frutos que vão impactar a nossa vida, mas também vão impactar gerações futuras. Então, o que quer que o Senhor esteja te orientando para fazer, ainda que você não consiga perceber como tudo vai acontecer ou como vai ser o futuro a partir desse ato de obediência que o Senhor está requerendo de você, obedeça. Obedeça, porque você será capaz de impactar outras gerações. Não somente a sua geração, mas gerações futuras também serão impactadas pelo seu ato de obediência. E, de fato, o Senhor cumpre a promessa dele. Abraão saiu da terra onde ele estava, não tinha filhos, fez uma longa caminhada, uma longa jornada, e tem um momento na história dele que ele fala: Senhor, eu já estou mais velho ainda do que eu já estava. E aí eu não vou ter filhos, porque hoje na minha casa só tem um filho de um servo aqui, ele que vai herdar tudo que eu tenho. O Senhor me disse que eu seria pai de uma grande nação. E o Senhor reafirma a aliança que ele fez com Abrão. O Senhor cumpre a promessa. E você que já conhece essa história sabe que o Senhor deu Isaque, o filho da promessa. Então, obedeça ao Senhor e espere o tempo da promessa dele se cumprir na sua vida, para que você possa ver os frutos, mas que principalmente para que outras gerações vejam os frutos do Senhor, que foram gerados através do seu ato de obediência. Em terceiro lugar, a obediência, ela nos torna uma bênção e fonte de bênção para outras pessoas que convivem com a gente. Lá no versículo 2, o Senhor fala: tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abraão recebeu essa palavra do Senhor e, de fato, onde ele pisou, o lugar foi tremendamente abençoado. As pessoas que conviviam com ele foram tremendamente abençoadas. Seu sobrinho saiu com ele e eles se estabeleceram no lugar. Os dois ficaram muito ricos, a ponto dos seus servos começarem a brigar e eles precisarem se separar, porque o lugar onde eles estavam não estava mais comportando todo o gado que os dois tinham, toda a estrutura que precisava para alimentar o rebanho e toda a caravana que estavam com eles, e eles precisaram se separar naquele momento. Mas a bênção que estava sobre Abrão se estendia também até Ló. Assim como a sua esposa foi abençoada pelo Senhor. Lá no capítulo 17, nos versículos 15 e 16, o texto diz o seguinte: disse também Deus a Abrão: de agora em diante sua mulher já não mais se chamará Sarai, seu nome será Sara, que significa princesa. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. Sara também foi tremendamente abençoada através do ato de obediência de Abrão.
Onde Abrão se estabelecia, a bênção do Senhor chegava junto. Quando ele esteve em Gerar, as pessoas perceberam que a mão do Senhor estava ali, a sua riqueza se multiplicava, a mão do Senhor estava com ele o tempo todo. E a obediência faz isso com cada um de nós. Quando a gente resolve viver em obediência ao Senhor, nós nos tornamos uma bênção. E essa bênção não é apenas para a gente, para que a gente retenha, para que a gente acumule, para que a gente tenha, para que a gente seja. Não. Essa bênção, ela passa pela gente para que a gente abençoe as pessoas que estão conosco. Essa bênção, ela passa por mim para que eu abençoe a minha casa, as pessoas que convivem comigo no meu trabalho, as pessoas que convivem comigo na minha igreja, e assim com cada um de vocês. Você é uma bênção para abençoar quem está com você, para abençoar a sua casa, sua família, seus filhos, seu esposo, sua esposa, para abençoar as pessoas que convivem com você na sua vizinhança, para apontar o Senhor. As pessoas olhavam para Abrão e falavam, o Senhor está com ele, Deus está com ele. Não sei qual Deus não, mas tem um Deus com ele, porque as pessoas não seguiam o mesmo Deus que ele servia. Mas elas percebiam que havia a ação de um Deus todo-poderoso com ele. E ao olhar para cada um de vocês, a bênção do Senhor te acompanha. E as pessoas percebem que Deus está com você. Que Deus te abençoa para que você abençoe outras pessoas que estão com você nessa caminhada. E essa bênção, novamente, ela não apenas te alcança nesse tempo, mas abençoa gerações futuras. O Senhor disse que Ele abençoaria todas as famílias da terra. E como é que é possível a gente enxergar isso, né? De fato, Abrão foi um homem de muita fé. Porque se a gente hoje, num mundo globalizado, às vezes ainda não consegue perceber as coisas em outras localidades, imagina naquele tempo que não existia internet, que não existia telefone, que não existia o ao vivo das redes sociais, para que as pessoas possam compartilhar tudo em tempo real. Mas é pelos olhos da fé que a gente precisa caminhar. A gente não pode caminhar pelas coisas que a gente consegue ver no aqui e agora, porque Deus não trabalha única e exclusivamente nessa esfera, muito pelo contrário. Deus trabalha na esfera sobrenatural. E aquilo que a gente não consegue enxergar, Ele já viu, Ele já sabe quais serão os desdobramentos, Ele já sabe quais serão os frutos, Ele já sabe quais serão as consequências. E Ele nos chama à obediência para que a gente viva bem, para que a gente desfrute daquilo que Ele tem de melhor para cada um de nós. Outra coisa que a gente pode perceber com a obediência é que ela faz com que nós caminhemos debaixo da graça e da proteção do Senhor. No versículo 3, ele diz o seguinte: abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. O livramento do Senhor estava o tempo inteiro com Abrão. O Senhor o protegia, o Senhor o livrava de todos os perigos. A jornada que ele fez não foi uma jornada tranquila, e mesmo assim, onde ele chegava, onde ele se estabelecia, ele tinha êxito. Por quê? Porque a mão do Senhor estava sobre ele, a graça do Senhor estava sobre ele. Até quando ele precisou se envolver numa batalha por causa de seu sobrinho, o Senhor o abençoou e eles tiveram êxito naquela batalha. E assim também conosco. Quantas vezes, no caminho da obediência, no caminho de fazer aquilo que o Senhor nos orienta, as coisas e situações vão acontecendo conosco, mas nós percebemos o livramento do Senhor. Quando a gente caminha debaixo da graça do Senhor, isso não significa que a gente não vai ter aflição,
nem que a gente vai deixar de ter problemas, ou que o inimigo vai deixar de fazer investidas contra nós. Não é isso. Mas é que nós vamos viver debaixo da graça dele quando a gente resolve viver em obediência. E vivendo em obediência, nós recebemos o livramento do Senhor. Alguns desses livramentos nós teremos o privilégio de ver e compartilhar com outras pessoas, para que eles vejam que a mão poderosa do Senhor está nos livrando. Mas outros livramentos nós nem saberemos. E antes mesmo do perigo chegar até nós, o Senhor já vai desviando as setas. O Senhor já vai nos livrando dos perigos. O Senhor já vai afastando do nosso caminho aquelas pessoas que não deveriam estar ali. Porque a mão do Senhor, a graça poderosa do Senhor está conosco. Ele é que age em nosso socorro. É o Senhor que age em nosso socorro. E quando a gente não caminha em obediência, muitas vezes a gente acha que a gente é que tem que pensar na estratégia, definir qual é o caminho, pensar em como a gente vai deixar de vivenciar aquela situação. Mas quando a gente caminha em obediência ao Senhor, a gente sabe exatamente quais os passos que a gente deve dar para que o livramento do Senhor chegue, porque os passos não foram definidos por nós, mas foram definidos pelo Senhor. Então, para que você viva o livramento do Senhor, para que você enxergue a mão poderosa do Senhor te protegendo, te guardando, viva em obediência com esse Deus. E como eu já falei também, um outro ponto que a gente precisa perceber é que a obediência ela precisa de resposta imediata e absoluta. A obediência ela não pode ser retardada, assim, de postergar a minha ação. Vou ficar aqui analisando quais são os prós e contras de obedecer à voz do Senhor. O Senhor apareceu a Abraão e falou: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. O texto, no versículo 4, diz: partiu Abraão. Não fala assim, olha, Abraão sentou, fez um checklist. Quais são os prós de sair desta terra? Quais são os contras de sair dessa terra? Se eu sair dessa terra, eu vou embarcar numa aventura diferente. Se eu sair dessa terra, o Senhor falou que eu vou ser pai de uma grande nação. Se eu permanecer nessa... Ele não fez essa lista. Ele não ficou consultando outras pessoas. O que você acha? Deus apareceu para mim e falou que eu deveria sair dessa terra. Você acha que eu escuto a voz do Senhor? Não. O que você acha? Que eu devo obedecer ou não? Ele não fez isso. Ele ouviu o chamado do Senhor e partiu. Juntou suas coisas, juntou sua esposa, seu sobrinho e foi embora. A obediência de Abraão foi imediata e absoluta. Ele seguiu o que o Senhor falou. E muitas vezes a gente fica ponderando com o Senhor. Espera aí, Deus, que eu vou fazer uma listinha aqui. Eu acho que ainda não está no momento, não, Senhor. Eu acho que, como se nós tivéssemos uma sabedoria maior do que o nosso Deus. Como se nós pudéssemos perceber a situação de maneira mais ampla. Como se nós conseguíssemos enxergar além do que os nossos olhos alcançam. A gente, às vezes, insiste em ponderar com Deus, em apresentar uma listinha de prós e contras, em ficar pensando a respeito daquilo que Ele nos falou. E muitas vezes a nossa obediência não é imediata e não é absoluta. Muitas vezes a gente recebe, ouve a voz do Senhor, mas a gente tarda para obedecer. Mas Deus deseja de nós uma obediência imediata e absoluta. Romanos diz que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável para cada um de nós.
Esse é o meu versículo do ano. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E não é porque eu quero, não. É porque esse versículo, ele tem me acompanhado. E ele tem vindo ao meu coração dia após dia. Porque essa é a certeza que nós precisamos ter. Quando a gente vive em obediência, muitas vozes vão se levantar no meio do nosso caminho. Muitas pessoas vão questionar aquilo que estamos fazendo, deixando de fazer, seguindo a vontade do Senhor. Mas nós precisamos lembrar que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Ela não é só boa e às vezes agradável. Ela não é só perfeita e é ruim. Ela é boa, perfeita e agradável. E ela não é assim para umas pessoas e para outras não, para todos. Ela é boa, perfeita e agradável. Então, viva a vontade do Senhor. Viva em obediência à vontade do Senhor. Outro ponto que a gente pode perceber nesse texto é que a obediência, ela nos conduz à adoração ao Senhor. Abrão recebeu o chamado do Senhor e, a partir daquele momento, ele viveu intimidade com Deus. Como é lindo a gente ler a história de Abrão e ver tantos momentos em que ele esteve face a face com o Senhor, dialogando com Ele. Quando o Senhor apresentou a ele o que ia fazer, estou indo para Sodoma e Gomorra destruir aquele lugar, porque os pecados dali chegaram, a terra está clamando, chegaram até mim. O Senhor apresentou a ele o que ia fazer. E Abraão, de maneira ousada, insistiu com o Senhor para que ele livrasse os justos que se encontrassem naquele lugar. Isso só é possível quando a gente tem uma vida de intimidade com o Senhor, para conhecer os planos do Senhor e também para apresentar aquilo que vai no nosso coração diante do Senhor. E essa vida de intimidade, ela só é possível quando nós vivemos uma vida de adoração diante do Senhor. A adoração nos leva a uma vida de intimidade. E com a vida de intimidade, nós conhecemos os planos do Senhor para as nossas vidas, para a vida das pessoas que estão ao nosso entorno. E nós podemos nos tornar intercessores por essas pessoas também, assim como Abraão foi um intercessor pelas pessoas justas que estivessem naquele lugar. Lá no versículo 7 e 8 do capítulo 12 diz: o Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção à colina, às colinas de leste de Betel, onde armou um acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste, e construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abrão construiu um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Nós precisamos, na nossa vida, ter uma vida de adoração. Nós precisamos adorar ao Senhor. Construir um altar ao Senhor é viver uma vida de adoração. Neste tempo, os altares eram físicos, eram marcos na vida dessas pessoas. E nós hoje temos o privilégio de viver com o Senhor dentro de nós. E o altar já não é mais externo, o altar agora é interno. E ainda assim, com este privilégio, muitas vezes a gente deixa de desfrutar da bênção que é adorar o Senhor dia após dia. Desfrutar de uma vida de intimidade, de adoração com Ele, tendo o nosso coração como um altar ao Senhor. Obedecer ao Senhor significa estarmos em uma vida em adoração diante dEle. Então, adore o Senhor.
Adore o Senhor em todo tempo. Não espere apenas momentos como esse, que são maravilhosos, momentos em que a gente pode estar junto, em comunhão com os nossos irmãos, adorando, ouvindo a palavra, louvando, juntos em comunhão. E este é um momento importante, sim, mas esse não pode ser o único momento em que nós nos derramamos diante do altar do Senhor. Derramamos a nossa vida ao Senhor, não pode. Deus deseja que a gente viva uma vida de adoração contínua. O Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A nossa vida precisa ser uma vida de adoração contínua. Adore o Senhor. A obediência nos conduz à adoração. Então, relembrando, para viver uma vida de obediência, nós precisamos de atitude. Nós desfrutamos de frutos que o Senhor nos conduz. Nós nos tornamos uma bênção quando vivemos em obediência, não somente para as nossas vidas, mas também para as pessoas que convivem conosco. A obediência, ela faz com que a gente caminhe debaixo da graça e da proteção do Senhor. Nossa obediência, ela precisa ser uma resposta imediata e absoluta ao Senhor. E a obediência, ela nos conduz à adoração a Deus. Feche seus olhos. Eu não sei aquilo que o Senhor tem requerido de você nesta manhã. Eu não sei quais são os pontos que o Senhor tem apresentado para você. Eu não sei qual a atitude que o Senhor deseja que você tome, mas você sabe. Porque a voz do Senhor, ela é direcionada para cada um de nós. A voz do Senhor, ela alcança cada um de nós para direcionar aquilo que Ele deseja que a gente faça, para direcionar que a gente cumpra a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Nessa manhã, faça um compromisso com o Senhor. Não comigo, mas com o Senhor. De ouvir a voz dEle e de ter uma atitude imediata e absoluta de obediência. Aquilo que Ele tem apontado para você. Senhor, nós estamos aqui nesta manhã, com os nossos corações, com a nossa mente voltada para o Senhor. Deus, e nós queremos fazer um compromisso contigo, Pai, de obedecer à voz do Senhor, Pai. Nós percebemos na história de Abraão como o Senhor o abençoou, como foi importante a atitude de obediência que este servo teve diante do Senhor. Ó Deus, e que nesta manhã, cada um de nós, possamos de maneira igual a Abraão, decidir imediatamente seguir a voz do Senhor, naquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Pai, muito obrigada, porque o Senhor continua falando conosco. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor se relaciona conosco de maneira pessoal. Obrigada, Senhor, porque o Senhor continua nos chamando. E, Pai, nos ensina e nos fortalece para que a gente possa cumprir o Teu querer, obedecer a Tua palavra e viver a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. É a oração que fazemos a Ti, Senhor, já com os nossos corações gratos, porque a Tua mão permanece sobre as nossas vidas todos os dias. Em nome de Jesus. Amém.